Eu volto a conversar com Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica São João Maria Vianney. Dom Rifan é uma figura singular na história do catolicismo regional. Na vida sacerdotal, ele conheceu três papas pessoalmente: João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Não é isso, Dom Rifan? Isso. Bom, eu conheci João Paulo II, São João Paulo, que hoje é santo, né? Hoje é santo. São João Paulo II. Quando, em 1980, eu fui com Dom Antônio de Castro Maia a Roma, aquela visita oficial que os bispos devem fazer periodicamente ao Papa, chama-se visita ad limina. Então, eu fui como secretário de Dom Antônio de Castro Maia, visitamos o Papa São João Paulo II, que nos recebeu, tudo aquilo. Depois eu visitei São João Paulo II quando eu fui escolhido para bispo. Quando eu me escolhi, eu fui lá, evidentemente, agradecer a ele. E depois, no curso dos bispos, voltei de novo para cumprimentá-lo. E isso, portanto, e várias vezes estive com São João Paulo II. Com Bento XVI também eu voltei na visita ad limina oficial dos bispos aqui do estado do Rio. Eu fui também. E também o Papa Francisco, diversas vezes fui lá cumprimentá-lo. Já celebrei com ele lá na Santa Marta, onde ele mora, não é? Então, graças a Deus, conheci aí os três papas, mostrando a nossa comunhão com a igreja. Porque o Papa é o sucessor de São Pedro. O bispo é sucessor dos apóstolos. Né? Então, os bispos, Nosso Senhor governa a igreja através dos bispos, sendo que, como chefe, o principal bispo, que é o bispo de Roma, que é o Papa. Então, esse é o governo da igreja que Jesus deixou. Né? Deixou assim, e até hoje. Né? E a única igreja que pode provar a sua ligação histórica com Jesus Cristo é a Igreja Católica. Por quê? O Papa Francisco é sucessor de Bento XVI. Bento XVI é sucessor de João Paulo II. João Paulo II é sucessor de João Paulo I. João Paulo I, sucessor de Paulo VI. Paulo VI, sucessor de João XXIII. João XXIII, sucessor de Pio XII. Pio XII, sucessor de Pio XI. Pio XI, sucessor de Bento XV. Bento XV, sucessor de Pio X. Pio X, sucessor de Leão XIII. Ó, já estou no século XIX. No século XIX já. Bom, aí, se for assim, nós vamos chegar a São Pedro. É a única igreja que pode mostrar ligação histórica, porque Jesus escolheu São Pedro. Não é? Era um pescador, nosso Senhor chamou de Tu és Pedro. Sob esta pedra, porque o nome dele não era Pedro, era Simão. Trocou o nome dele para Pedro, quer dizer pedra, em hebraico é a mesma palavra, Kefas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja de Nosso Senhor, fundada sobre Pedro, e ele falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, é a igreja que permanece. O Bento XVI o senhor conheceu quando ainda era cardeal, né? Isso, quando era cardeal, quando eu estava em Roma, exatamente para tratar daquele problema que nós tínhamos aqui em Campos, conversei muito com ele, e graças a Deus depois ele foi o Papa. Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que tratava dessas questões. E graças a Deus me tratou muito bem, a gente conheceu. E era uma figura inteligente, é uma figura inteligentíssima. É o maior teólogo vivo hoje da igreja. No dia que ele foi, que houve lá o concílio, que o elegeu o Papa, me parece que ele fez um conclave, ele fez um discurso, ele leu um texto, e ele falava sobre a banalização da fé, a banalização religiosa. E eu li uma reportagem na época, mas uma coisa lindíssima, mas de uma profundidade. Ele era muito profundo, não é? É profundo e teólogo. Graças a Deus ele deu uma clareza de princípios de doutrina muito grande. Aliás, ele era o assessor doutrinário do João Paulo II. Né? Então, esses dois que fizeram isso aí. Claro, o Papa Francisco é mais voltado para a pastoral, para o trato, para as questões práticas, não é? Mas a base teológica foi dada exatamente pelo Bento XVI e João Paulo II. A Igreja Católica ainda é assim, o Brasil ele enfrenta nas últimas décadas aqui, na verdade, uma conversão, boa parcela da população, às igrejas de cunho pentecostal, de cunho evangélico. O senhor acha que o catolicismo, ele se revigora nessas próximas décadas? Ele está passando por um revigoramento, ou a Igreja Católica ela passa por uma crise diante desse fenômeno? Passa por crise, sim, e talvez baseado um pouco nessa superficialidade. O brasileiro é muito superficial, né? Fica assim, muito por cima das coisas, não se aprofunda muito,
Então, muita gente é católica por tradição, porque meu avô era católico, minha avó... Então, a pessoa vai... mas isso aí não sustenta, né? Só essa base do que meu avô era, minha avó era, isso aí não sustenta, porque as pessoas ficam meio fracas. E aí, como todo mundo tem uma certa religiosidade, hoje em dia existe muita oferta de religiosidade da parte dessas seitas que são inventadas por aí, as pessoas vão atrás, principalmente porque oferecem uma certa vantagem temporal, né? Não, venha para nós, venha, pare de sofrer, venha, você vai ficar mais rico, você vai conquistar um BMW, uma Mercedes. Isso é verdade. Então a pessoa vai, peraí, eu quero também isso, todo mundo, claro que todo mundo quer. É a teoria da prosperidade. Essa é a teologia da prosperidade. A teologia então da acaba prosperidade. se baseando nisso aí, então isso atrai de fato muita gente. Agora, o que acontece? A pessoa vai ali, nem todo mundo consegue isso, né? Aí passa para outra, depois passa para outra, no fim perde a fé. Aí, por isso que hoje, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o nosso estado, é o maior número de 100 religiões, sem religião nenhuma, do Brasil inteiro. Por quê? Porque as pessoas vão pulando de religião em religião, depois fica sem nenhuma. Eles vão se desapontando. Vai desapontando com todas, né? Não tem aquela base profunda, aquela religiosidade certa, que é a teologia da salvação, a teologia, de fato, como Nosso Senhor deixou, né? Então, baseia-se muito nessa coisa de prosperidade. Existe, claro, a prosperidade, mas a gente não pode se basear só nisso. Porque se fosse assim, porque quem é rico é um bem-sucedido, é abençoado por Deus. Quem é pobre é um amaldiçoado. Então, Jesus foi amaldiçoado, nasceu pobrezinho e viveu pobre. E como é que você vai dizer isso? Que teologia é essa? Jesus não disse, ó, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, Nosso Senhor veio ensinar a pobreza. Então, não é o ideal. É claro que você pode ser santo, rico ou pobre. Isso aí é indiferente. O que você tem que ser é desapegado dos bens desse mundo. Mas você fazer disso uma religião, a prosperidade é que é o objetivo pelo qual você é religioso, isso aí leva ao fracasso. É comercializar a fé, né? Comercializar com Deus, né? Vender para Deus a lealdade, né? Exatamente. Agora, no Brasil, interessante é que antigamente se abria um botequim em cada porta. Nos tempos assim mais recentes, está se abrindo uma igreja em cada botequim, em cada porta. Estão substituindo. Cada ponto vira uma igreja sem critério, porque um líder religioso, obviamente, que ele tem um curso teológico, ele tem toda uma fundamentação. Mas isso é baseado até um pouquinho na fé do povo. O povo é religioso, o povo quer ver alguma coisa boa. Então vê ali um fulano com a Bíblia aberta, pregando coisa, ele vai lá escutar. Até por ingenuidade, por bondade, ele vai ali, não é? Mas às vezes não vai beber a doutrina verdadeira, vai beber a doutrina errada, né? Porque aquele ali também não tem nem capacidade disso. Vai comprar doutrina fake. Vamos aqui a um breve intervalo, novamente, e eu volto a conversar com o Dom Rifan assim, da sequência.